Olá, queridos irmãos e irmãs. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o dogma mariano de Maria, Mãe de Deus, o dogma da Theotokos. E a nossa intenção aqui com esse vídeo fazemos uma série de outros vídeos tratando sobre os dogmas marianos. Maria, Mãe de Deus, Maria Virgem Mãe, a Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora. E o que é mais interessante em falar sobre os dogmas de Maria, ou qualquer pregação, formação sobre Nossa Senhora, ela sempre naturalmente nos exige uma chave de leitura e uma formação sobre Cristo. Ou seja, falar de Maria naturalmente, essencialmente, a falar sobre Jesus. Sempre há uma cristologia em toda a Mariologia. Esse título de Maria, Mãe de Deus, ele foi instituído pela Igreja no ano 431, durante o Concílio de Éfeso. Guarde essa data e esse local, porque já vamos retomar a importância desse local onde foi promulgado o título de Maria, Mãe de Deus, a Theotokos. Mas já no primeiro século da era cristã, já os primeiros cristãos tinham o hábito de chamar Maria como Mãe de Deus. Por exemplo, a oração mais antiga, voltada a Nossa Senhora, votiva a ela, voltada a ela, de que se tem notícia, é aquela oração chamada no latim Subitum Presidio, ou seja, a vossa proteção recorremos, ó Mãe de Deus. Então essa oração é talvez a mais antiga, pelo menos que se tem notícia registrada, voltada a Nossa Senhora em devoção a ela. E a questão da Mãe de Deus, ela já era também chamada e falada pelo próprio povo, ou seja, antes mesmo da Igreja instituir, promulgar, declarar o dogma, já o povo de Deus, na sua devoção, já tinha essa devoção, esse cuidado, esse carinho para com Nossa Senhora. E é interessante ver que o próprio catecismo da Igreja Católica nos dá essa indicação. Nós temos a catequese, a doutrina, as vias de revelação de Deus, ou seja, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, mas no lidar com Deus, na relação com Deus, a Igreja também ela não descuida, ela não desfavorece, não deixa de olhar a chamada devoção popular. Claro que uma devoção popular, sem a devida formação, devida catequese, pode descambar aí numa superstição, ou até mesmo supervalorizar Maria e colocar Jesus como inferior, como infelizmente podemos até ver em alguns momentos. Falta de catequese, falta de formação. Mas a devoção popular, ela sempre foi valorizada pela Igreja desde o seu primórdio. Então Maria Theotokos, Maria Mãe de Deus, já o próprio povo de Deus, os próprios fiéis, no início da Igreja da era cristã, já começaram a denominá-la com essa terminologia. E é muito interessante vermos também a série de nomes com os quais Maria ela é designada. Nos lembra muito, por exemplo, o Apocalipse, no capítulo 12, né? A mulher revestida de sol, ela toda ornada. Então esses nomes com o qual indicamos Maria, é como se fossem também os nossos ornamentos que damos a ela. O carinho, os favores, o agradecimento. Algumas expressões, por exemplo, que eu gosto bastante, que Maria ela é a tota pulcra, ou seja, a toda formosa, a toda pura. Ou então a panagia, a toda santa. E vamos ver isso ao longo também, inclusive, dos dogmas, né? E de outras terminologias. Ela é a Theotokos, como vamos falar hoje, Mãe de Deus. Ela é a Kekaritomene, a cheia de graça, como o próprio anjo chamou, a denominou, é a Kekaritomene, aquela que é cheia de graça. Já é também na Igreja muito conhecida a comparação e a simbologia de Maria como a nova Eva. Assim como Eva foi visitada por um anjo para ser a mãe de todos os viventes, Nossa Senhora Maria Santíssima, ela é também a mãe do novo povo de Deus. Ela é a nova Eva, visitada por um anjo para ser a mãe de Deus, a mãe do Salvador. Então falar de Maria necessariamente é falar de Jesus, é sempre uma chave cristológica. Por isso que quando se diz que Maria é mãe de Deus, no fundo, estamos dizendo o quê? Estamos atestando a divindade de Jesus, que Jesus é Deus. E isso então é uma outra querela, um outro problema que se desenvolveu ao longo dos séculos. Por isso que talvez tenha também se demorado tanto entre a devoção popular já no século I em chamar de Maria Mãe de Deus e somente em 431, no Concílio de Éfeso, promulgar-se ali então o dogma de Maria Mãe de Deus. Porque havia toda uma problemática, uma discussão cristológica acerca da divindade de Jesus. Sabemos que na Igreja nós temos também um outro dogma chamado união hipostática de Cristo. Ou seja, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. As duas hipóstases, as duas substâncias de Jesus, elas não se separam. Algumas das heresias, como por exemplo o arianismo, o nestorianismo, queriam separar essas naturezas, essas substâncias, essas personas de Jesus.
Quando, por exemplo, Jesus ia tomar água, ia dormir, acordar, caminhar, qualquer atividade humana, física, diziam que era somente a natureza de Jesus que fazia aquilo. Agora, quando ele operava e agia algum milagre, a parte divina era quem ali estava atuando. Então, como se essas duas realidades fossem separadas, não se unissem. Durante muito tempo, muitas pelejas, muitas querelas, muitas discussões e debates, a igreja então, durante os seus concílios, promulga o dogma da união hipostática de Cristo. A igreja acredita, nos ensina e testifica de que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Por isso, então, quando dizemos que Maria é mãe de Deus, estamos também confirmando essa chave de leitura cristológica, atestando que Jesus é Deus. Então, falar que Maria é mãe de Deus é tanto falar que ela é mãe de Deus fisicamente, Deus Jesus Cristo, e ela é mãe de Deus metafisicamente, 100% homem, 100% Deus. E aí avançamos para um outro ponto. Infelizmente, nossos irmãos esperados, eles não entendem, até mesmo criticam esse dogma, dizendo que, mas Deus não tem mãe, ele é eterno, então como é que ele vai ter uma mãe, alguém que vem antes dele? Quando nós falamos que Maria é mãe de Deus, naturalmente não se diz que Maria é mãe de Deus Pai, nem mesmo que Maria é mãe de Deus Espírito Santo. Dizemos que Maria é mãe de Deus Filho. Se Jesus foi encarnado no ventre de Maria, através do seu sim, e ali ele absorve e ele configura e assume a natureza humana, sem uma paternidade biológica, física de São José, todos os dados biológicos, DNA, sangue, características físicas, naturalmente, só vai vir de Maria. Jesus, por ser 100% homem e 100% Deus, logo, por consequência lógica, Maria é mãe de Deus. Claro que ao longo da história os debates e explicações não se dão de forma tão simples e simplista como a que eu estou fazendo nesse vídeo tão curto. Mas esse é o princípio. Se Jesus se encarnou em Maria, no seu ventre, assumiu nossa natureza divina e humana, nossa natureza e condição humana, exceto o pecado, e ele é Deus, e Maria é mãe de Jesus, logo ela é mãe de Deus. Isso é um fato muito interessante. Então, falar de Maria é sempre exaltar Jesus, e esse é o seu grande mérito. Uma vez eu ouvi um pregador falando justamente sobre isso. Qual o mérito dos santos? Qual o mérito de Maria? Não teriam nenhum, exceto um mérito, que é o grande mérito, é o mérito, é dizer sim. O grande mérito dos santos, o grande mérito de Maria é dar o sim, porque todo o protagonismo, toda a ação, toda a atividade é de Deus. Por isso, mais uma vez, honrar Maria é sempre em chave cristológica, é honrar Jesus. E tem ainda um outro fato muito simbólico, de o dogma mariano da Theotokos, Maria Mãe de Deus, ter acontecido em Éfeso, no ano 431. Porque se nós lembrarmos bem, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vai ter também uma outra querela com São Paulo, que estava ali evangelizando, junto com alguns discípulos, aquela região de Éfeso. Até que ele pergunta, e vocês receberam o Espírito Santo? E ao que responde, eu nem ouvi falar do Espírito Santo. E ali na sua catequese, nas suas pregações, esses discípulos começam a ser perseguidos, porque havia também um culto muito grande a uma deusa pagã chamada Ártemis. As pessoas iam para as ruas dizendo, Ártemis é a nossa mãe, é a nossa deusa. Então havia um clamor popular muito grande a ponto de perseguirem São Paulo e os seus companheiros em favor dessa deusa pagã Ártemis. Então vão para as ruas com toda felicidade, clamando, bradando, se alegrando, dizendo que Maria é Theotokos, Maria é mãe de Deus, Maria é nossa mãe. Ainda um outro episódio interessante sobre Éfeso é que, segundo a tradição da igreja, diz que foi para lá que São João, após receber o mandato de Jesus, filho, eis aí tua mãe, levou Maria justamente para Éfeso. A tradição indica, tanto que lá nessa região é um grande centro de peregrinação e de devoção, porque acredita-se, segundo a tradição, de que Maria teve seus últimos dias na cidade de Éfeso. Então veja, cada vez que nós honramos Maria e louvamos, nós estamos sempre fazendo isso em chave cristológica. Por isso o nosso tipo de devoção para Nossa Senhora é sempre essa veneração, mas é um culto que sempre nos leva e nos relembra e nos conduz a Jesus. Então quando falamos que Maria é mãe de Deus, estamos confirmando que Jesus é Deus. Quando falamos da Imaculada Conceição de Maria, que Deus a preservou e a tornou pura e imaculada. Quando falamos da virgindade de Maria, que Deus a preservou no seu ventre, a fez conceber, a fecundou e a preservou virgem. Quando falamos da Assunção de Maria, da mesma forma, é sempre louvando e entregando esse poder
a Deus em chave cristológica, porque quando Jesus ele sobe aos céus, ele tem a sua ascensão, ou seja, ele sobe por força própria. Mas Maria ela não ascendeu, ela foi assunta, ou seja, por força de outro. Então, sempre que a igreja ela honra Maria, cada vez que nós nos dedicamos a Maria, é sempre numa perspectiva cristológica para honrar Jesus como nosso Senhor e como Salvador. Por isso que tem ainda uma outra expressão muito bela na igreja, que diz que Maria ela é filha no Filho, né? Ela é mãe de Jesus, ela é mãe de Deus, mas também ela é filha no Filho, porque ela é a filha predileta de Deus Pai. Não quer dizer que ela tenha, por exemplo, como alguns querem até acreditar, Nossa Senhora realmente ela tem uma honra muito grande, mas é como se fosse um nível só acima dos outros santos, um pouquinho a mais. Não. O papel de Nossa Senhora na história da salvação é único, irrepetível e não se iguala a nenhum outro santo, por maior grandeza e glória que ele tenha no céu. O papel de Nossa Senhora para a história da salvação, para a história da nossa salvação da humanidade, é único na história da igreja, na história da humanidade. E aí então, para finalizar, eu queria terminar com uma citação de um texto muito belo de um livro chamado Comentário à Magnífica de Lutero, Martinho Lutero, justamente. É curioso pensar que o reformador, né, o pai da reforma protestante, ele não rompeu, ou seja, ele preservou ainda em si o amor mariano e tantas outras devoções e práticas da Igreja Católica. As reformas seguintes é que foram cada vez mais abrindo um abismo. Então, nesse episódio, Lutero ele escreve no seu livro Comentário à Magnífica um texto muito belo em que ele fala de Maria, Mãe de Deus, desse dogma. Então veja aqui, compreende-se toda a sua honra quando se chama a ela de Mãe de Deus. Ninguém pode dizer coisa maior dela, mesmo que tivesse tantas línguas como folhagens tem a erva, como estrelas tem o céu ou areia tem as praias. Deve-se meditar no coração o que significa ser mãe de Deus. Pessoal, então é isso. Eu queria terminar essa formação, esse pequeno vídeo, com a indicação desse livro aqui, do Garcia Paredes, um grande teólogo mariologista, nesse tratado chamado Mariologia. Um livro muito importante, muito denso, para quem quer se aprofundar ainda mais nos dogmas marianos, nas fundamentações bíblicas sobre Nossa Senhora. E também ainda outros dois, que é Maria, Mãe da Nossa Fé. Ela dedica um capítulo inteiro para falar sobre o dogma de Maria, Mãe de Deus. E por último, do querido Frei Raniero Cantalamessa, Maria, um espelho para a igreja, em que ele também faz um grande capítulo de fôlego, totalmente dedicado ao dogma mariano Theotokos, Maria, Mãe de Deus. Um grande abraço e até as próximas formações. Deus abençoe.